Bom dia, galera. Bom dia a todos. Já fixado o nosso conteúdo ali, deixa eu ligar esse meu relógio aqui, que hoje eu tô meio perdido com ele aqui, porque o outro não funcionou. Então foi. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Thaís, Santos, sejam bem-vindas. Fernanda, Lari, Rubens, Paulo. Careca de saber. Vocês estão careca de saber sobre o inquérito. Eu quero só dar uma revisada. É isso aí. Estão nidal de saber. Vamos dizer assim. Tudo bem? Lembrando a vocês que daqui a pouquinho, continua a nossa revisão turbo. E é o Nini, tá? Resolvendo questões. E depois, à noite, a querida Cleise falando sobre processo do trabalho. Beleza? Então sejam muito bem-vindos. Peço que, se possível, mande um aviãozinho para aquele colega que também pretende estudar, mas esqueceu da live. Manda um aviãozinho para ele, que ele entra aqui e a nossa live fica com mais gente ainda. Fica mais legal, mais interessante para todos nós. Beleza? Mas já estamos num número excelente ali. Sua fadinha da CLT. Só. É cada uma que vocês arrumam. Oi, Vicky, Reginato, sejam bem-vindos. Vamos dar 2 minutinhos de aquecimento forte aqui para subir o batimento, depois eu baixo e a gente conversa, beleza? Vamos falar sobre inquérito policial, assunto que eu trato bastante aqui porque é importante. Bom dia, professor, passei no 37º, fiz a segunda fase em penal, só queria agradecer as aulas. Obrigado, Sabrina. Boa carreira para você aí, ótima carreira. Mundo mágico da CLT, diz a professora Bárbara, é isso mesmo. Hoje à noite, então, aqui, daqui a pouco aparece nesse ladinho aqui. Aparece, tá, a programação da nossa revisão turbo. Então ali tá o Guigui e o Naldinho e a Prof. Gleice à noite, beleza? Sejam bem-vindos, olha aí, já ficamos em 100 pessoas. Hoje vamos tratar de um assunto que eu gosto, então. 2 minutos, posso diminuir, porque tem corrida daqui a pouco. Então vai ser mais um aquecimento para vocês aqui, para a gente conversar. Galera, vamos falar de inquérito. O que eu tenho, Mauro, que saber sobre inquérito? Primeiramente eu quero... deixa eu passar uma novidade para vocês. Consegui subir também para o Spotify as nossas lives, tá? Então dá para você também escutar agora no carro. Mauro, como é que eu faço? É só botar lá Penal em Movimento no Spotify, que todas essas nossas conversas aqui sobem em áudio e sobem em vídeo para lá agora, tá? Além do canal do YouTube, o Spotify é mais fácil a gente escutar no carro. Por isso que eu pensei em ajudar vocês assim. Aí tá deslocando no ônibus, no carro, vocês conseguem acompanhar também no Spotify. Hoje eu vou botar para vocês o link, tá? Logo depois da aula, dessa aula não, né? Isso aqui não é uma aula, é uma live. Logo depois da live eu coloco para vocês lá. Tudo bem, Juju? Valeu, Thaís. Amei isso no Spotify, diz a Thay. Obrigado. Larissa, já que tá conversando com a Prof. Bárbara ali, vamos lá. Galera, sobre inquérito policial. O que nós não podemos fazer a prova sem saber? Não esqueça que lá no meu Linktree, pessoal, tem o NEFES. O que é o NEFES? NEFES é não faça o exame sem saber. Eu vou fazer com vocês uma live de véspera. A última live nossa vai ser em cima das dicas do NEFES, do não faça a prova sem saber. Não faça o exame sem saber, tá legal? É só entrar lá no Spotify, no Linktree ali na bio do Instagram. Valeu, Edilson, bom voo aí, tá? E fazer o download desse material, um arquivo ali com as 10 páginas, que tu não pode fazer a prova sem saber. Beleza? Vamos lá então, galera. Sobre inquérito policial, o que você não pode fazer o exame sem saber? Primeiro, que ele é um procedimento administrativo. E o que a FGV pode cobrar? Cada um aí, pessoal. Olha aqui quem tá aqui.
dois, três, que acordou cedo hoje. Dá oi. Quê? Hã? Tá com frio? Pega aquela mantinha ali, vai lá que eu já vou lá contigo. Tá? É rapidinho aqui, eu vou lá contigo. Tá? Hoje participação especial. Estapa com essa aí que fica legal. Tá assistindo desenho lá? Ó, ui, bateu aqui. Vamos lá. Galera, olha só, o que você deve saber, tá? Que ele é um procedimento administrativo. E o que a FGV pode te perguntar sobre isso? Mauro, se é um procedimento administrativo, anula a ação penal quando eu tenho uma nulidade no inquérito? Não. Anota isso. Nulidades no inquérito, por si só, não anulam a ação penal. Nulidade do inquérito, por si só, não anula a ação penal. Isso é o mais importante do conceito de inquérito, aquele procedimento administrativo, preparatório, inquisitivo, sigiloso, presidido pela autoridade de polícia, que tem por finalidade buscar autoria e materialidade para que uma ação penal eventualmente possa ser proposta. Desse conceito todo, a parte mais importante que a FGV mais gosta é a cobrança de que o inquérito policial, ele não leva a nulidade da ação penal quando ele for realizado com alguma nulidade do próprio inquérito. Por quê? Porque ele é procedimento e não se confunde com ação penal. Beleza? Beleza. Do conceito ainda é importante saber sobre o sigilo, pessoal. O inquérito, ele é sigiloso, Mauro? É da essência da investigação o sigilo do inquérito. Porém, esse sigilo, ele é absoluto ou ele é relativo? Esse sigilo, pessoal, ele é relativo e bem relativo. Por quê? Porque ele não se aplica ao juiz, não se aplica ao promotor e não se aplica a vocês, advogados. Ele não se aplica a vocês, advogados. Por quê? Fala desativado. Por que não se aplica a vocês, advogados? Porque o Estatuto da Ordem, no seu artigo 7º, inciso 14, diz que vocês, advogados, têm acesso sempre ao inquérito. Este sempre, tá? Esse advérbio aqui, sempre, é importante. Por quê? Presta atenção. Mesmo que o inquérito esteja sob sigilo judicial, você, advogado, com uma procuração, terá acesso aos autos do inquérito. Então funciona assim, advogado sempre tem acesso, Mauro? Sempre. Se no inquérito nós não tivermos a decretação do sigilo judicial, o advogado tem acesso mesmo sem a procuração. Agora, quando eu tenho uma decretação de um sigilo judicial, nesse caso, pessoal, para ter acesso é necessária a procuração, mas o acesso ocorrerá. Beleza? Então não esqueça, vai ter acesso sempre. Se eu não tenho procuração, posso ainda ter acesso, desde que eu tenha, tá, o interesse demonstrado. Olha, o Maxwell aqui está respondendo esse inquérito, eu quero analisar o inquérito para ver se vou ou não vou pegar a causa do Maxwell. Perfeito. Agora, eu chego lá, o delegado diz, não, olha, doutor, aqui nós temos uma situação de sigilo decretado judicialmente. Nesse caso, eu vou pedir para o Maxwell uma procuração e vou ter acesso, sim, aos autos do inquérito. Beleza? Beleza. Qual é o remédio jurídico, qual é a providência do advogado quando lhe for negado os autos, o acesso aos autos? Isso, Jennifer, estamos falando de inquérito, cuidado, não é isso, tá, Jennifer? Que não há provas no inquérito. No inquérito, como regra, eu tenho elementos de informação. Estou dizendo que tu vai ter acesso ao inquérito, não à investigação. Eu não falei em investigação, tu vai ter acesso àquilo que já está documentado no inquérito. O que é o documento do inquérito? São os elementos informativos, porque prova, como regra, são produzidas lá durante a ação penal, beleza? Mas vamos lá. Imagina que a Jennifer peça acesso aos autos e o delegado negue este acesso. O que ela deve fazer? Ela deve se insurgir contra esse delegado, que o delegado está sendo abusivo. Exatamente, porque ela, como advogada, deve ter acesso aos autos do inquérito. Agora, qual é o fundamento jurídico e qual o remédio que ela vai utilizar?
Pessoal, presta atenção. Se a Jennifer pediu acesso aos autos do inquérito por meio de uma petição em que o fundamento foi o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, artigo 7º, inciso 14, e o delegado negou acesso, cabe a Jennifer entrar com um mandado de segurança no juiz da comarca contra o delegado. O delegado é o coator nesse mandado de segurança. Por quê? Porque é um direito líquido e certo, amparado no Estatuto da Advocacia da Jennifer ter acesso aos autos do inquérito. Não é habeas data não, tá, Lilian? Cuidado, não se trata de habeas data. Habeas data é para informação pessoal de você e tão somente. Cuidado com isso. Agora, se a Jennifer tivesse fundamentado o pedido ao delegado de polícia na súmula vinculante número 14 e o delegado não desse o acesso aos autos do inquérito, qual a providência jurídica deveria a Jennifer tomar? Reclamação ao STF. Mauro, reclamação ao STF, ele vai tomar um puxão de orelha do Supremo Tribunal Federal, verdade. Porque o artigo 102 da Constituição diz que cabe ao STF julgar as reclamações para manter a soberania dos seus julgados. Ora, se o STF diz que eu tenho acesso, e o delegado diz que eu não tenho, o delegado está errado. O Supremo vai vir, vai dar um puxão de orelha, vai dizer, delegado, dê vista a este advogado. Beleza? Então, se tu pediu fundamentado no estatuto e o delegado não deu, o delegado é autoridade coatora e você vai entrar com mandado de segurança no juiz da comarca contra esse delegado. Se você pediu fundamentado na súmula vinculante, você vai entrar lá no Supremo Tribunal Federal com uma reclamação, fundamento do artigo 102 da Constituição Federal. Seria abuso de poder do delegado? Elizabeth, nós temos que cuidar, porque a Lei 13.869, que é a Lei de Abuso de Autoridade, exige dolos específicos para se provar, para se apresentar, para nós termos um abuso de autoridade, tá? Que é promoção pessoal, prejudicar a outra parte, enfim, lá no artigo 1º. Então eu não posso te dizer se é ou não abuso de autoridade. O contexto fático que vai nos dizer, beleza? Cuidado com isso, tá? Correto seria, poderia ser abuso de autoridade? Resposta, poderia sim. Bom, seguindo aqui, pessoal, quem pode investigar? Valeu, André. Quem pode investigar? O artigo 4º, parágrafo único, acho que é único, do CPP, diz assim, que qualquer autoridade pode investigar se houver previsão legal. Então eu tenho investigações pela Receita Federal, por oficiais do Exército Brasileiro, naqueles que eu trabalho lá na auditoria, que é o inquérito policial militar. Eu tenho investigações por parlamentares nas comissões parlamentares de inquérito. Então percebam que eu tenho várias autoridades investigando. Então é possível outras autoridades desde que haja a previsão legal. Não existe então uma exclusividade vamos colocar aqui, uma exclusividade do delegado da Polícia Civil de investigar. Não existe. Mas o detalhe que a FGV pode te perguntar, e agora eu quero muita atenção, é se o Ministério Público pode investigar sozinho. Aqui no Sul fala solito. Ele pode investigar por sua própria autoridade sozinho? Resposta, o Supremo disse que sim. Mauro, está escrito na lei, onde o OAB adora muito, não está escrito na lei porcaria nenhuma. Isso é decisão do Supremo. E pode? Uma das fontes do direito é a jurisprudência. A jurisprudência diz que pode. Então o Ministério Público investiga por sua própria autoridade. Beleza. Agora, atenção. Promotor não preside inquérito policial. O promotor investiga por PIC, procedimento investigatório criminal. Procedimento investigatório criminal. Promotor investiga por sua própria autoridade, segundo o Supremo.
por força da teoria dos poderes implícitos. Quem pode o mais, ele pode denunciar, se ele pode processar, ele também pode investigar. Mas qual é a ferramenta jurídica que o promotor utiliza para investigar? PIC, procedimento investigatório criminal, que é regulamentado por portarias, por resoluções, por atos internos do próprio Ministério Público. Beleza? Beleza. Olha quanta informação interessante, hein? Obrigado, Diogo. Tirei o Diogo tava com uma dúvida ontem, não sei bem qual é, mas sanou já. Bom, olha só. Vamos falar agora, tudo bem, Felipe? Vamos falar agora sobre formas de início de inquérito. Para a primeira fase, pessoal, é uma das queridas da FGV, que está prevista no artigo 5º do CPP. Quando e que forma que eu posso iniciar o inquérito? Teremos 2 aulas, tá, desativado, sobre competência, 2 dias pela extensão da matéria. Eu deixei 2 dias de live para tratar de competência e é um tema que eu também vou tratar ao vivo na revisão turbo do dia 5, tá? Aqui, ó, da revisão turbo do dia 5, é comigo, eu vou tratar de competência, tá? Olha só, olha pra mim aqui. Como que eu posso iniciar o inquérito? A resposta é: depende de que tipo de crime eu estou me referindo. Se o crime é de ação penal... Ah, Diogo, agora entendi. Ah, o Diogo é meu colega do jiu-jitsu lá, que me mandou uma WhatsApp ontem. Agora eu vi teu nome ali. Olha só. Se o crime é de ação penal pública incondicionada, eu tenho 5 formas de instaurar o inquérito. Se o crime é de ação penal pública incondicionada, e vocês sabem que essa é a regra no direito penal, eu tenho 5 formas de instaurar o inquérito. Primeira, de ofício, ou seja, o delegado fica sabendo e ele instaura. Segundo, por requisição do juiz ou do promotor, é sinônimo de ordem, o juiz manda um ofício, o promotor manda um ofício dizendo: delegado, instaure o inquérito, ele vai instaurar. Terceira forma, por requerimento da vítima, quando a vítima faz um BO, ela vai lá e faz um BO. Detalhe, se o delegado não instaurar quando a vítima pede, cabe à vítima entrar com recurso inominado para o chefe desse delegado. Cuidado com isso. Quarta forma, por meio de uma delácio ou notícia criminis. Alguém chega à delegacia e diz: olha, aconteceu tal crime, ou alguém chega e diz: aconteceu tal crime praticado por tal pessoa. Nesse caso, delácio ou notícia criminis, o delegado instaura. Agora um detalhe. Valeu, Rodrigo, por começar a seguir a gente. Agora um detalhe. Presta muita atenção. Se a denúncia for anônima, eu ligo pra lá e digo: ó, tal pessoa praticou tal crime, desligo. O delegado não pode: em face desta ligação, instaura rapidinho aí o inquérito e vamos sair investigando. Não, seu delegado, não é assim. O que deve ser feito? Deve haver uma investigação prévia na delegacia, antes da instauração do inquérito, para analisar a viabilidade ou não desta denúncia anônima. Cuidado que a FGV já cobrou o nome de denúncia apócrifa. O que é denúncia apócrifa? É denúncia sem assinatura, é sinônimo de denúncia anônima. Beleza? Então cuidado, tá? Outra situação aqui importante. Ainda é possível a instauração de um inquérito policial por meio de um auto de prisão em flagrante. Alguém conduz, nós teremos uma aula só sobre prisões, o condutor leva o cara até o delegado instaura um inquérito policial em face daquela daquela prisão. Trata-se da chamada cognição coercitiva, tá? Em caso de disque denúncia, o disque denúncia eu posso ligar para lá, Adriano, e dizer: olha, tudo bem, eu sou o Mauro, CPF número tal, identidade tal, moro em tal lugar, e quero dizer que o Adriano praticou tal crime. Se eu me identifiquei, não há denúncia anônima, ele vai instaurar inquérito. Agora eu posso ligar para lá e dizer: olha, o Adriano praticou um crime, tchau, puf. Aí foi uma denúncia anônima, ele tem que investigar.
Se o delegado não instaurar inquérito, é uma reclamação? Não, Pedro, não há súmula para que o delegado instaure inquérito. Se o delegado não instaurar inquérito, você pode, no caso de requerimento da vítima, entrar com pedido. Não chama reclamação, porque reclamação é direto para os tribunais e tu confunde. É um pedido para o chefe de polícia. Artigo 5º, parágrafo 2º, inciso 2, eu acho. Dá uma lida lá que lá esclarece bem. Olha a Júlia de Tupanciretã. Eu tenho meu amigo Ricardo, que mora aqui no condomínio comigo em Santa Maria. Aqui. Ricardo, um agrônomo que é de Tupã. Não sei se tu conhece, Júlia. Pai da Dani. Dani, que passou em medicina agora, fizeram uma festa grande ali. Tá? Ricardo é meu vizinho aqui da casa da frente. Mas olha só, olhem pra mim. Se nós, tá? Estivermos diante de um crime de ação penal privada ou de pública condicionada a representação, o delegado não pode instaurar sozinho. Presta atenção, aqui está a queridinha da FGV. Se houver um crime de ação penal pública condicionada à representação, lesão corporal leve ou lesão corporal culposa contra um homem, neste caso, só é possível o delegado instaurar inquérito se houver a representação da vítima, porque é um crime de ação penal pública condicionada, olha, tem uma condição, condicionada à representação. Agora, se o crime for de ação penal privada, crime contra a honra, calúnia, injúria, difamação, nesses casos haverá a necessidade da vítima da calúnia, da vítima da difamação, da vítima da injúria, fazer um requerimento ao delegado pedindo a instauração do inquérito. Porque é somente esta vítima que no futuro poderá entrar com ação penal privada. Beleza? Então muito cuidado com isso, tá? São Pedro da Aldeia, Mato Grosso, Alagoas, coisa boa. Brasília, tava em Brasília até esses dias, Simões. Adoro Brasília. Gente, entenderam? Se o crime é de ação penal pública incondicionada, eu tenho 5 formas de instaurar inquérito. Se o crime é de ação penal pública condicionada à representação, o inquérito só pode ser instaurado com esta representação. Se o crime é de ação penal privada, o inquérito só pode ser instaurado se houver este requerimento, beleza? Olha aí o pessoal dizendo onde é que é, coisa boa. Mas seguimos aqui. No caso dos crimes praticados por policiais. Presta atenção agora aqui numa novidade. Uma das apostas minhas que pode vir à prova é agora. Vamos segurar um pouquinho a identificação dos locais aí para não tirar o foco. E vamos prestar atenção agora, tá? Boa Esperança, próxima Varginha. Varginha todo mundo conhece, né, Edna? Que é aquela acho que era os ETs de Varginha, né? Paranavaí, no Paraná, beleza? Aula top. Aprendendo mais nas aulas que na faculdade. Que é isso. Olha só. Mera confecção de BO não é o suficiente? Tem valor de requerimento? Ellen, se o BO for feito pela vítima da calúnia, já é um requerimento, tá? Eu, Mauro, fui vítima de um crime de calúnia da Ellen. Chego lá e faço um BO pedindo a instauração, requerendo a instauração do inquérito. Tá? Não é um simples BO. No BO eu vou dizer, delegado, desejo, quero, requeiro a instauração de um inquérito. Crime contra a mulher, Jennifer, se for crime contra a mulher, se aplica a regra do caput do artigo 5º, ou seja, crimes de lesão corporal, é isso que tu tá perguntando, né? Lesão corporal leve ou culposa contra a mulher não é de ação penal pública condicionada. Súmula 542 do STJ. No caso de lesão corporal contra a mulher, no caso de crime de lesão corporal leve ou lesão corporal culposa contra a mulher no contexto de violência doméstica, o Ministério Público entra direto com a ação penal, tá? Porque o crime é de ação penal pública incondicionada, aí vale a regra. Beleza? Seguindo aqui então, pessoal, cuidado com o artigo 14, letra A. Eu acho que é o 14, letra A do CPP, que diz o seguinte: quando um crime, um suposto crime, envolvendo uso de força letal
praticado por um agente de segurança, pensem assim, quem são os agentes de segurança? Artigo 144 da Constituição, policial federal, policial penal, policial militar, policial ferroviário federal, policial rodoviário federal. Esses são agentes de segurança. Já te respondo, Maria. Estes são agentes de segurança. Se eles estão sendo investigados em um inquérito pelo suposto ou pela suposta utilização de força letal durante o seu serviço, eles serão, preste atenção na palavra aqui que está correto segundo o código, serão citados durante o inquérito para, no prazo de 48 horas, apresentar um advogado. Mauro, quando? Quando eu, então, policial rodoviário federal, estou sendo investigado pelo suposto uso de uma arma durante uma abordagem. O delegado vai ter que me citar, essa é a palavra que está no código, errada, mas é a que está lá. Para quê? Para que eu, no prazo de 48 horas, apresente o meu advogado. Mauro, e se tu não apresentar no mencionado prazo? A instituição Polícia Rodoviária Federal terá que, no mesmo prazo, em 48 horas, apresentar um defensor público. Isso é muito importante, cai, gente. Tá caindo em concursos um pouco mais sofisticado e a FGV vai cobrar agora. Fala, Bebs. Não dá pra pegar o iPad, sabe que a gente tá conversando sobre isso. Depois eu falo contigo, tá? Eu tenho 20 minutos aqui, depois eu posso deixar um pouquinho. Ele aprontou e tá sem iPad. Olha só, o Paulo pergunta: em caso de medida protetiva falsa, por não aceitar o término do relacionamento, o delegado pode negar acesso aos autos, ao acusado, ao seu... Paulo, isso é uma consulta privada, é quase uma consulta, né? Não há situação de negar acesso aos autos do inquérito. Não há. Não existe. O advogado sempre terá acesso. Nesse caso, acredito eu que deve ter um segredo de justiça. E aí você precisa de uma procuração, mas você terá acesso aos autos normalmente, tá? Normalmente. Quem estiver se preparando para o OAB pode confiar. Valeu, Maria. O Lucas, bom dia. Professor, nos crimes contra a honra, contra funcionário público da profissão, ação penal, aí ela pode ser ação penal pública, não é incondicionada, Rubens, cuidado. Um crime contra a honra de um funcionário público no exercício das funções, o funcionário público tem duas opções. Ou ele contrata um de vocês advogado para entrar com ação penal privada, ou ele representa ao Ministério Público no caso de ação penal pública condicionada à representação. Então ele tem essa opção, tá? Ele tem essa alternativa, ou contrata um advogado ou pede para o MP ajudar ele, tá? Mauro, por favor, responde a minha pergunta. Paulo, que pergunta era tua, Paulo? Se eu não respondi é porque eu estava raciocinando, tá, Paulo? Fica tranquilo, não precisa cobrar. A tua pergunta era uma consulta e eu já respondi, tá? Professor, sempre me confundo em relação à representação e queixa. Desativado, queixa. Quando falar em queixa, o correto é queixa-crime. Você, futuro advogado, tem que falar queixa-crime. Queixa-crime é uma peça equivalente a uma denúncia assinada por você, advogado. Aquela expressão de queixa, foi lá na delegacia e prestou queixa, é a minha mãe, minha mãe, a Negrodi, que pode dizer. Porque ela não tem formação nenhuma, tem a quarta série, não sabe porra nenhuma formal, embora seja uma mulher inteligentíssima, maravilhosa. Mas ela pode falar, a vizinha falou e deu queixa. Tu não. Tu tem que falar, ela foi à delegacia, fez um requerimento, fez uma representação, e a queixa, tu vai adjetivá-la de queixa, hífen crime, e vai dizer, eu, fulano de tal, apresentei uma queixa-crime contra o Mauro. Perfeito. Tá? Então, queixa, vulgarmente falando, é aquela representação, aquele requerimento feito na delegacia, tá? Por qualquer pessoa. Não se fala isso em direito, porque não há essa previsão de queixa. Há só previsão de requerimento ou representação. Beleza? Karina, quando um policial for acusado, estiver sendo investigado por um crime, pelo suposto emprego de uma arma, tá? Emprego de letal, uma arma, uma pistola. Nesse caso, ele terá que ter um advogado durante o inquérito, porque não é preciso ter advogado no inquérito. Mas quando for um policial, por alteração recente no CPP, ele deve ter um advogado auxiliando. Beleza? Muito obrigado, professor, muito claro, desativado, beleza.
Essa força de arma letal por agentes públicos geralmente é identificada em audiência de custódia? Não sei, Vitorino. Aí não vai cair. Fica tranquilo que a FGV nunca vai te perguntar isso, tá? Não na audiência de custódia, pode ser em qualquer lugar. Olha, o cara foi lá, um policial, durante uma abordagem, tirou a pistola, deu 3 tiros no cara. Foi filmado pelas câmeras da rua. Não tem audiência de custódia, o cara já sabe, tá? Não, tá tranquilo, Eveline. Até essa é a ideia da live, por ser live e não ser aula, é bom essa participação de vocês. Fica tranquilo que eu administro isso. Obrigado pela tua preocupação. Mas vamos lá. Então, já vimos como se inicia. Guarda Municipal, agente de segurança? Não, Luciano, não é. Agente de segurança está lá no artigo 144. Guarda Municipal é responsável pela proteção aos bens do município, não é agente de segurança, tá? Em que pese possa prender. Ah, Mauro, então é agente de segurança? Não. Eu, Mauro Arigó, não sou agente de segurança porcaria nenhuma e posso prender a Karine, por exemplo, ali, se ela aprontar um crime. Tá lá no artigo 301 que diz que qualquer pessoa pode prender, até guarda municipal, até o Mauro. Beleza? Mas não é agente de segurança, não. Bom, seguindo aqui. Não esqueça, pessoal, da chamada... Tem 2 termos, tá? Aqui, cuidado, tá? Ela é vulgarmente conhecida como reconstituição. Reconstituição, vulgarmente conhecida como reconstituição. Mas, tecnicamente é a reprodução simulada dos fatos. Anota isso. O indiciado, o suspeito, ou até mesmo o réu, lá na ação penal, não é obrigado a participar da reprodução simulada de fatos. Por quê? Por quê? Porque haverá... Alguém responde aquele aí pra mim, por favor? Por quê? Por que não é obrigado a participar? Porque ele não é obrigado a provar, a trazer provas contra si mesmo, tá? É o princípio do nemo tenedur sede degere, tá? Então, se aparecer lá na prova de vocês que o suspeito foi coagido a participar da reprodução simulada de fatos, há uma ilegalidade, uma eventual nulidade. Beleza? Beleza. Mauro, como é que o inquérito é encerrado? Olha só, pessoal, presta atenção aqui. É um dos maiores medos que eu tenho, é se cair essa questão na tua prova. Tá? E agora no Spotify também, gente, gravada no YouTube e no Spotify. Aqui do Instagram eu sempre apago, tá? Hoje eu vou arquivar de ontem. Eu deixo até eu poder mexê-la aqui, amanhã eu vou tirando daqui para que vocês possam ter uma melhor qualidade de assistir ou escutar no YouTube e no Spotify. Galera, olha para mim. Como que encerra o inquérito policial? Ah, lembro que o inquérito tem prazo, né? O inquérito tem prazo de 10 dias se o cara tá preso, improrrogável, ou 30 dias se o cara tá solto, prorrogável por mais um prazo que o juiz der. Esta é a regra do artigo 10 do Código de Processo Penal. Mas atenção, se o inquérito tramitar na Polícia Federal, aí eu terei o prazo de 15 dias, mais 15 dias para o réu preso, e 30 dias mais o prazo que o juiz der para o réu solto. Se for uma investigação, tanto na Polícia Federal quanto na Polícia Estadual sobre drogas, envolvendo a aplicação da Lei 11.343, o prazo do inquérito é maior. Vimos isso ontem. O prazo do inquérito é de 30, mais 30 se o cara está preso, 90, mais 90 se o cara está solto. Tá? O Paulo só se arquiva mediante autorização do juiz a pedido do promotor. Paulo, cuidado com este só, tá? Eu tenho que cuidar o que a FGV vai me perguntar. Por quê? Se a FGV contextualizar e perguntar para ti como que se arquiva conforme o artigo 28 do CPP, aí o arquivamento é pelo promotor. A FGV pode, essa questão não será anulada, dizer assim. O inquérito policial será arquivado conforme o artigo 28 do CPP, que ainda está suspenso por decisão do Supremo Tribunal Federal, diretamente pelo Ministério Público. Está certo, porque ela está te dizendo o que está previsto na lei e trouxe a informação que está suspenso. Então eu trabalho na aula, Paulo, de 2 formas.
Como que é arquivado? Conforme o CPP, por decisão do Ministério Público, ponto. Como que é arquivado na prática? Em face da suspensão do artigo 28 pelo Supremo Tribunal Federal. Aí sim, é o sistema antigo. Ou seja, o Ministério Público promove, essa é a palavra técnica, promove, requer o arquivamento e o juiz, mediante decisão judicial, arquiva, tá? Bom dia, Jader. Então, esta é a informação que deve ser levada para a prova, beleza? É possível desarquivar o inquérito? Cuidado, larga a porcaria do celular e olha para mim. Resposta: sim, é possível desarquivar. O artigo 18 do Código de Processo Penal diz: no caso de prova nova, é possível desarquivar. Esta prova nova, tá? É aquela prova que não tínhamos acesso durante o inquérito. O inquérito foi arquivado porque não tinha testemunha do homicídio. De repente chega uma senhora e diz: não, esse homicídio eu vi. Era o Mauro, camisa cavada, com uma tatuagem de Jesus Cristo no braço, puxou um gatilho e matou o Jader. Aham. Era uma prova que o delegado não tinha acesso durante a investigação, mas hoje tem. Ela ou ele vai pedir ao juiz o quê? O desarquivamento do inquérito para prosseguir nas investigações. Beleza? Beleza. Agora, sabe o que a FGV vai te perguntar? É o seguinte: no caso de não termos, no caso da decisão ter sido tomada, a decisão de arquivamento ter sido tomado, porque o fato investigado era atípico. Quando o fundamento do arquivamento, até rima, quando o fundamento do arquivamento for atipicidade da conduta, ela faz coisa julgada material e não há mais que se falar nessa situação. Por exemplo, alguém vai e processa um outro por adultério. Adultério não é mais crime desde 2015, artigo 240 foi revogado. O juiz faz o quê? Arquiva. Posso depois desarquivar? Jamais. Coisa julgada material, porque o arquivamento foi fundamentado na atipicidade daquele crime. É simples, Paulo. Tu tá meio que querendo confundir a galera. Nesse caso, levamos em consideração que está no CPP. Isso, que tu quer trazer conhecimento que não precisa, Paulo. É assim mesmo. Vai no básico. Se a FGV falar segundo o CPP, promotor. Mas se a FGV falar na prática, é o que tu falou antes. Tu me ajudou já antes. Vai ser arquivado mediante o quê? Requerimento do promotor e decisão judicial, tá? Só ler para ti aqui para te prestigiar. Nesse caso, levamos em consideração que está no CPP. O MP rejeita a denúncia. O MP não rejeita a denúncia. Quem rejeita a denúncia é o juiz. A denúncia é rejeitada pelo juiz. Tá? O MP rejeita, não. O MP não denuncia. Pede o arquivamento e o juiz arquiva. Beleza? Isso aí. Vamos no básico, que o básico que é a prova. Tá, pessoal? Sobre as características do inquérito, duas aqui para a gente encerrar, porque faltam 2 minutinhos. Tá? Primeiro, nós temos que entender, um filho de promotor usando a sua influência como filho de autoridade é boa, né? Porém, que seu pai sabia do seu delito, pode ser enquadrado. Vai depender do caso concreto, Jader, tá? Eu não vou eu não falo sobre o caso concreto aqui para não dar problema. Pode explicar novamente, Raine, o que tu quer que eu explique sobre o arquivamento? Bem objetivo, é que teve aquela pergunta do Paulo ali que confundiu todo mundo. Bem objetivo. Se a FGV te perguntar como que se dá o arquivamento? Se ela perguntar, segundo o CPP, ainda que esteja suspenso, mas segundo o CPP é o promotor. Mas se ela te perguntar, e é isso que ela deve perguntar para vocês, se ela perguntar na prática como que se dá o arquivamento, como que o arquivamento ocorre neste momento no auto de um inquérito policial, o promotor pede e o juiz arquiva. Era o sistema antigo. Era assim que acontecia, beleza? Causa excludente da tipicidade da conduta. O reconhecimento de uma cláusula excludente da tipicidade da conduta. Não, delegado não. Delegado é cara crachá, delegado é formal, Pedrão.
Tanto é que ele nunca arquiva inquérito. Ele pode reconhecer e dizer, olha, aqui entendo eu, no relatório vai dizer, entendo eu que o Mauro praticou em legítima defesa, mas isso aí não vale quase nada. Por quê? Porque quem vai ter que reforçar essa tese é o promotor ao pedir o arquivamento, ou o juiz lá no final ao absolvê-lo. Ele pode trazer para vocês ali, tá? Ele pode trazer para o promotor, trazer para o juiz a manifestação dele no inquérito, dizendo, olha, eu acho que o Pedrão aqui cometeu por uma cláusula excludente de tipicidade. Vamos pegar aqui ele cometeu um crime tributário sem observar a súmula vinculante 24, causa de atipicidade, tá? Nesse caso, o juiz lá no final pode reconhecer realmente esse crime tributário não aconteceu. Mas o delegado não faz isso porque o delegado primeiro não tem nem competência, o delegado tem atribuição. Tá? E não é da sua atribuição analisar juridicamente o princípio da insignificância, não. Ele relata o fato, quem decide é a autoridade judiciária, juiz, e a autoridade ministerial, Ministério Público. Beleza? Show de bola. Bom, pessoal, eu quero falar sobre três características para a gente fechar a aula. Primeira, característica da indisponibilidade. Delegado não arquiva inquérito, Pedrão. Tem a ver com a tua pergunta. Princípio da indisponibilidade. Característica da indisponibilidade. Segunda característica, obrigatoriedade. Para o delegado, o inquérito é obrigatório. E a terceira que pode vir na tua aula, na tua prova, no teu exame. Dispensável. O inquérito é dispensável e obrigatório, Mauro? Parece antagônico, mas não é. Seria antagônico se fosse para a mesma autoridade, mas não se refere à mesma autoridade. O inquérito policial é obrigatório para o delegado. E ele é dispensável para o promotor. Vocês vão ler depois, por favor, o artigo 39, parágrafo 5º, que vai dizer que se o promotor tiver elementos de autoria e materialidade que cheguem até ele por uma representação de alguém, uma sindicância, um processo administrativo disciplinar, ele pode, de pronto, processar a pessoa. Não necessita requisitar o inquérito. Olha que interessante. Cara, para que ele vai requisitar inquérito? Buscando autoria e materialidade delitiva, se ele já tem essa autoria e essa materialidade delitiva diante dos documentos que chegaram até ele. Então, o inquérito anota, indisponível, o delegado não arquiva. Obrigatório, o delegado é obrigado, ele faz cara crachá e é obrigado a instaurar. E por fim, o delegado também o inquérito também é dispensável, mas dispensável para quem? Para o Ministério Público. Beleza? Galera, agora então, todo mundo para revisão turbo, aula com o Nini e o Guigui, olha até rima, né? Parece uma dupla sertaneja. Nini e Guigui, e de noite a aula com a querida Cleice, a rainha da CLT, é isso que vocês chamam ela, né? Fadinha da CLT. Beleza? Obrigado pela presença de todos aqui. Não esqueçam que essa aula sobe ao meio-dia para o YouTube, para vocês. Marcele, sempre o mesmo horário, 7h30, só nos 7h29, é só para nos acompanhar ali. E também no Spotify para vocês assistirem essa aula, ouvindo essa aula no carro, beleza? Tenho certeza que as questões de processo penal nós vamos matar aqui, tá? Nós vamos matar aqui. Eu já fiz isso no 37º, depois eu faço os recortes das questões e mostro como eu matei tudo aqui. Então me ajudem, pessoal, a divulgar esse meu projeto aqui, tá? Se vocês puderem encaminhar para a turma de vocês, se vocês puderem printar e me marcar no Instagram de vocês, mandando para aquela turma que vocês, aquele grupo do WhatsApp que vocês têm lá na faculdade, lá no DA, se puderem me ajudar. O CEIS que está com uma promoção fantástica, o DA, como é que chama? O Centro Acadêmico com mais alunos na revisão turbo ganha R$5.000, R$5.000, é uma baita grana, tá? A aula do Guilherme é muito boa, o Guilherme é um fofão, adoro ele. Quem estiver na aula do Nidal agora, coloque lá a hashtag Nidal de saber sobre inquérito, porque o Mauro falou no penal. Posso contar com vocês? Como achar no Spotify? Coloca lá penal em movimento, Tatiana. Beleza? Então olha só, coloque lá no Nidal, estamos, hashtag Nidal de saber sobre inquérito policial. Beleza? E aí digam que viram aqui. Beijo grande, tchau, tchau. Espero vocês amanhã, hein?